Ahaha, hahaha. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia é hoje? Hoje é dia 10 de janeiro de 2025, é uma sexta-feira, é isso? Eu estou um pouco perdido porque eu estou bastante longe de casa, gravando em circunstâncias ainda um pouco mais risíveis que a de ontem. Ontem, para tentar preservar um pouco mais essa experiência tão íntima que nós temos aqui, né, todo dia, eu fui gravar dentro de um carro, né, dentro de um carro, debaixo do calor de Ribeirão, o que provavelmente a Organização Mundial de Saúde deve ter uma cláusula muito pequena desaconselhando. Hoje eu descobri que se eu abrir um armário e colocar, bom, não sei exatamente como vai ficar, né, certamente não vou ter condições de poder melhorar muito isso, porque eu estou usando apenas o meu celular como ferramenta de publicação, né, não tenho aqui meu desktop, não tenho o Audition da Adobe, mas o que é mais interessante aqui é que dificilmente vocês vão conseguir ignorar algo que me surpreendeu, porque quando você está numa casa, numa região bastante silenciosa, muito tranquila, muito afastada, atrás aqui da minha janela tem um campo que pelo que me contaram hoje vai ser milho, tem ali umas árvores, tal, mas tem um campo, né? Hoje tem um trator. Então, um trator é algo que é inédito pela primeira vez no radinho, vocês estão ouvindo um trator, espero que vocês não ouçam novamente, né, vocês têm, sei lá, a gente tem convivido aqui com outros tipos de tratores, né, eu estava até pensando, hoje tinha uma notícia, eu também hoje não vou ter nenhuma condição de eventualmente corrigir engasgos, sei lá, pigarros, tosses, então vamos torcer aqui para que a minha garganta realmente colabore. Mas, hoje eu estava vendo uma notícia dolorosa, né, porque entre outras tantas, né, ontem mesmo conversei com um amigo meu que estava morando em Los Angeles até recentemente, mas que felizmente voltou. Aliás, um dos lugares que ele quase foi morar foi essa Palisades, que é justamente o lugar que virou fumaça, literalmente, não é metáfora nenhuma, virou cinzas. Fiquei feliz que ele tenha voltado, né, mas entre essas notícias que são assustadoras, é uma cidade próspera, uma cidade, né, em princípio quase paradisíaca ali, né, ainda mais para quem tem muito dinheiro, de repente ser engolido por chamas, por incêndios completamente fora da nossa capacidade de controle, né. Então, tinha um artigo hoje na Wired que também tem uma contrapartida, eu vou dar os links, assim que eu conseguir, eu vou colocar os links nesse episódio, quando eu estou remoto, assim, fica um pouco mais difícil, né, eu vou colocar os links para 2 reportagens, mostrando que o ano passado a gente bateu e superou aquele limite que a gente tinha colocado como, sei lá, um teto, né, vamos todos lutar para que a humanidade não ultrapasse 1,5 graus Celsius, né, centígrados, acima do limite de antes da revolução. Bom, em suma, lamento informar, mas não vou dizer que a gente dobrou a meta, como a nossa amiga Dilma diria, mas ultrapassamos. Então, já em 2025, nós já estamos 1,5 ou talvez 1,6 graus do que antes da gente descobrir o motor a vapor, a produção industrial, não é? Queimando carvão e petróleo como se não houvesse amanhã, trolando, né, os entusiastas da mobilidade elétrica e querendo que tudo continue como sempre foi, desde que a gente começou a pôr tudo a perder, não é? Então, o que me uma primeira ideia que me veio na hora que eu fui compartilhar essa notícia, falei: "Bom, por enquanto eu consigo compartilhar essa notícia, porque logo, logo o Trump toma posse, né, e na hora que o Trump toma posse, empoderado pelas 2 maiores plataformas de desinformação do mundo, né, que vão ser o Twitter e o Facebook, então notícias como essa, notícias sobre o nosso destino, o destino da humanidade, essas notícias que são frustrantes, que mostram a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa cegueira, elas vão desaparecer e ninguém vai precisar se preocupar, porque tudo isso, enquanto o trator aqui faz, não sei exatamente o que um trator faz, além de barulho, o que vai acontecer é que vamos ser provavelmente dopados como no Admirável Mundo Novo. Agradeço aqui ao Raríssimo que me mandou hoje um vídeo relacionado ao Aldous Huxley e ao Admirável Mundo Novo. Nós vamos ser simplesmente dopados com alegrias, com coisas interessantes, com discussões incandescentes, com ódios organizados. Então ninguém vai precisar se preocupar enquanto literalmente o mundo pega fogo, porque o tio Trump e essas 2 plataformas do apocalipse vão garantir que o fim da nossa espécie será extremamente divertido,
né. Então vamos gozar aqui enquanto a gente pode, né. O direito é bastante frágil de ser realista, né, de muitas vezes ser pessimista. Eu que recentemente fui, eh, repreendido por, em uma determinada conversa, deixar muito transparente o meu pessimismo com as coisas. Eu falei: "Puxa vida, desculpe, eu não li a letra fina do contrato, né, eu esqueci que eu estou aqui basicamente como entretenimento, como bobo da corte, e meu papel aqui é tornar a vida de todos mais leve, né, não chamar a nossa atenção para aquilo que eventualmente, está batendo na água, batendo na nossa bunda". Mas, aliás, uma questão que acho que vale a pena comentar, que tem uma série de questões de descobertas de ciência, tem uma série de questões de descobertas de história, mas eu vou deixar isso para talvez para segunda-feira, inclusive em condições um pouco melhores de gravação, porque eu pretendo, fazer dessa sexta-feira mais uma ocasião de viajar para viajar na maionese. Aliás, eu estou comentando com vocês aqui uma coisa curiosa, essas manhãs, eu ouvi muitos passarinhos. Aliás, eu trouxe comigo um microfone com o qual eu costumo gravar os passarinhos lá no meu bairro em São Paulo, não é, eu trouxe ele para cá, é ele que eu estou usando agora. Eu descobri uma maneira sensacional de transferir a gravação desse microfone, que já tem quase 15 anos ou mais, né, para o meu celular. Eu trouxe um adaptadorzinho supimpa aqui, não é, então esse mesmo gravador que gravava os passarinhos lá, está gravando o renezinho aqui, né. Mas eu gravei alguns passarinhos também e eu notei uma coisa que só agora eu acho que eu consegui apreciar, consegui entender, né. Como eu estou numa região muito descampada, quando os passarinhos cantam, tem algumas árvores, tal, mas quando os passarinhos cantam, eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos e tem uma diferença muito grande com relação às gravações que eu faço no contexto urbano. Num contexto urbano existe eco, existe ressonância. Então, quando muitas, sei lá, madrugadas em São Paulo, eu percebo que tem um bem-te-vi ou algum outro passarinho que eu não tenho a menor ideia, né, e vou lá gravar, é difícil às vezes saber de onde vem o canto, onde o passarinho está, porque o som vai rebatendo nos prédios, vai rebatendo no asfalto, né, e você tem ali uma ambiência completamente diferente, né. Você tem essa sensação, um pouco sutil, de que você está num espaço construído, né, mesmo que seja um espaço construído urbano, um espaço mais amplo, não é exatamente um quarto com uma reverberação provavelmente pavorosa. Lamento, gente, eu vou fazer o que eu posso. Não sei se eu vou conseguir melhorar muito isso. Mas aqui não, quando um passarinho canta, ele canta no seco, não tem ressonância nenhuma, porque não tem onde o som ressoar, porque a terra não ressoa nada, né, a terra, não cultiva, sei lá, não ressoa patavina, não tem nenhuma construção por perto, então o canto dele é completamente diferente. Quando segunda-feira provavelmente eu vou usar essas gravações e eu vou conseguir exemplificar isso um pouco melhor, né, mas isso essa imagem, se bem que a gente está falando de som, né, mas essa ideia do som reverberando me faz sentir saudade justamente do ambiente que as cidades propiciaram desde sempre, que é um ambiente de reverberação de ideias, né, de uma câmara de reverberação, de conversas, de cruzamentos, etc, etc, que é assim que nascem, sei lá, assim que nasce o iluminismo, é assim que nasce o renascimento. O contexto é de cidades, não é um contexto rural, não é um contexto campestre, é um contexto de caminhos que se cruzam, né, de caminhos que se cruzam com liberdade, né, onde tem espaço ali para vozes diferentes, né, e a gente conseguiu transformar isso, na verdade, em câmaras de eco. Câmaras de eco onde você, nos grupos de WhatsApp, 3 ou 4 ou 5 pessoas transformam um espaço comum numa câmara de eco infernal, né, ninguém mais consegue nem pensar em abrir a boca, porque está sendo dominado por discursos de ódio, né, onde as pessoas não leem mais jornais e não querem, só querem saber do que vem na própria câmara de eco que ela escolheu e que ela mantém com muito carinho, o que é uma tristeza, né. E aí, eu vou costurar isso talvez com uma coisa que eu estava pensando aqui comigo esses dias, porque não é incomum que alguém me recomende alguma coisa filosófica, né, filosofia, tem muitos canais aí de filosofia, misturando um pouco de tudo, e tem uma questão para mim que eu acho que vale a pena a gente salientar, que eu acho que é talvez o calcanhar de Aquiles do que a gente poderia chamar de filosofia. Não estou desmerecendo aqui o trabalho filosófico, você tem filosofia da ciência, você tem a ética, você tem uma série de questões super fundamentais, mas eu estou falando na filosofia de balcão.
na filosofia de livros no aeroporto, né, na filosofia dos posts atribuídos a não sei quem, ao Arnaldo Jabor, né. É dessa filosofia pop que eu estou comentando, porque tem várias coisas aí que eu quero deixar registrado, não é exatamente um trabalho acadêmico e tal, mas tem 2 questões que me pegam aqui. Em primeiro lugar, é a gente colocar tudo no mesmo saco, como se todas as filosofias fossem equivalentes, né. A gente esquece que muitas filosofias partem de pressupostos diferentes, né. A filosofia platônica, ela vai partir do pressuposto que esse mundo é um mundo inferior, que na verdade existe um mundo superior. Então ele já parte de um certo dualismo, ele já parte de um certo descrédito pela matéria, de um certo descrédito da paixão, de um certo não é nem descrédito, é repúdio, né, em favor de alguma coisa que é eterna, de alguma coisa que não pertence a esse mundo. Você tem outras filosofias também que partem do pressuposto da moral cristã, né, ou de alguma coisa, ou como a gente comentou ontem do Leibniz, que era um filósofo também muito poderoso, um cientista, mas ele partia do pressuposto que esse mundo foi criado por um Deus que é perfeito e que é benfazejo, que quer o nosso bem, né, apesar das evidências em contrário, o trator aqui em volta, o Trump, etc. Não é? Então, as filosofias elas têm pressupostos que a gente esquece, né? Então a gente vai perguntar, espera um instante só, você vai falar sobre Kant, deixa eu ver, qual é o pressuposto? E o que ele está tomando como pressuposto? Tem alguma divindade, essa divindade é boazinha, tem outro mundo, não tem outro mundo? Então, essa é a primeira questão, né? Elas não são equivalentes porque muitas vezes elas partem de pressupostos que são, sei lá, eu já falei aqui inúmeras vezes do pensamento de Freud, que também é completamente de orelhada, não é baseado em absolutamente nada biológico concreto ou evolucionário concreto, é só uma fantasia, né, uma fantasia. E aí vem o segundo pecado de filosofias, elas se pretenderem universais, elas se pretenderem como algo que é a verdade para todo mundo da mesma maneira. O que eu acho cada vez mais difícil de acreditar, primeiro porque as culturas do mundo são de uma variedade inacreditável, né, a gente quando fala de filosofia, a gente está pensando muitas vezes em filosofia do ocidente. Ninguém parou para pensar aqui como é que pensa um mongol, como é que pensa um berbere, como é que pensa fala aí, um chinês, como é que pensa, por exemplo, alguém da tribo dos Blackfoot. E essa é uma coisa interessante, em inúmeras palestras minhas, eu já falei mal de alguém que vocês devem ter visto na faculdade, que é o Maslow. Maslow, é Maslow que chama? Aquele cara que fez a pirâmide das necessidades, tem aquela piadinha, né, que a necessidade mais fundamental é o Wi-Fi, ou a bateria, ou seja o que for. Não, mas essa pirâmide do Maslow, eu sempre Maslow, acho que é Maslow, desculpa, acho que é Maslow, perdão, estou aqui, preciso me corrigir. Mas de qualquer maneira vocês devem ter visto essa pirâmide, que começa com necessidades biológicas, depois necessidades sociais, e ele termina com uma coisa chamada autoatualização, né, você como indivíduo ou você realizar o seu verdadeiro potencial. Eu sempre critiquei essa história do Maslow, porque eu falei: "Meu, esse cara não viajou, esse cara não saiu do sofá, esse cara é um homem branco, né, de cultura europeia e ele está tentando generalizar alguma coisa que visivelmente não funciona". Você tem culturas onde tanto o individualismo é mal visto, você tem culturas onde o que realmente pesa é o seu pertencimento à comunidade, onde o que realmente pesa é o seu papel na sociedade, tanto faz o seu individualismo, né, mas eu me equivoquei e eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante de uma revista de psicologia, mostrando que o Maslow ficou muito impressionado quando ele visitou em 1938 uma tribo americana, tinha sobrado, não sei como, porque afinal a gente já viu aqui no radinho como foi o processo de literalmente genocídio desses caras, nossa, tantas culturas, originais no norte né, do continente, na América do Norte, que eram absolutamente espetaculares, nobres, felizes, saudáveis, né, que agora, né, imagina, foi substituído por gente vivendo em alguma reserva longe de casa, enchendo a cara, não é? Mas ainda tinha uma reserva que era dos Blackfoot, os pés pretos, né. E aí lá chegou o Maslow com aquela visão bastante individualista de competição, né, uma visão baseada no indivíduo, mas ele não tinha percebido o quanto ele era europeu, o quanto ele era ocidental, o quanto ele era, essa é a palavra certa, etnocêntrico, o quanto ele sem perceber, ele estava tomando a sua perspectiva, né, da sua cultura, ele estava achando que isso era a última bolacha do pacote, que isso era desejável por todo mundo. E aí ele se depara com uma cultura que é completamente diferente.
essa questão da autoatualização, que ele coloca como objetivo máximo que um dia você vai alcançar, essa cultura dos Blackfoot, isso já é ponto de saída, você já nasce com isso, você já nasce, né, sendo parte de uma comunidade que vai incentivar a sua autonomia, a sua autoestima, onde o seu valor não é por aquilo que você tem, é pela sua generosidade, onde as pessoas não competem, onde as pessoas colaboram, né, onde a punição não é o exílio, o cancelamento, não é nada, mas é justamente você tentar trazer de volta alguém para o bom funcionamento ali da sociedade, onde todo final de ano, veja que interessante, né? O que a gente faz no final de ano, ainda mais brasileiro, que é um macaco de auditório da cultura do consumo, né? A gente consome que nem uns loucos, né? Como todo mundo fica trocando presentes que ninguém precisa, que ninguém queria e que provavelmente vão ser trocados, vão ser repassados, né, vão ser provavelmente sucateados, não precisava, né. E o que os Blackfoot fazem é uma coisa que é muito comum a várias culturas do mundo inteiro, que aliás o nome agora eu já me esqueci, como é que se chama isso? Como é que se chama? Eu vou lembrar a qualquer momento desses. É um nome que é genérico usado em antropologia para esse tipo de ritual. Várias culturas, sobretudo no norte dos Estados Unidos, todo final de ano elas juntam todo o excedente, tudo aquilo que você conquistou a mais, e isso é trocado como presente, ou isso é queimado, ou isso é comido, ou isso é gasto, para justamente você evitar o acúmulo, para você poder demonstrar a sua solidariedade, para você poder ajudar quem precisa, né? E você começa o ano zerado, porque esse excesso, essas coisas a mais poderiam provocar algum tipo de tensão. Então, o Maslow deu de cara com uma sociedade muito mais equalitária, muito mais justa, muito mais humana, onde o florescimento humano, essa é a palavra certa, o florescimento, ele está garantido ou já é praticado desde o momento que você nasce. Então, nessa altura do campeonato, ele devia ter rasgado tudo que ele escreveu, né, com essa bobajaiada que todo mundo vê em PowerPoint de curso furado de psicologia na faculdade, né, da autorrealização. Desculpa, isso não é universal. Nem todas as culturas são assim. Então, essa é a primeira questão. A gente cai na armadilha de acreditar que tudo é universal, ou que de repente os mandamentos de Cristo fazem todo sentido em todos os lugares do mundo, se é que faz sentido em algum lugar, porque essa história de amar aos outros como a si mesmo, aparentemente é um mandamento completamente impossível, né, que não faz, né, que não aparentemente tem choque direto com aquilo que a natureza humana efetivamente é capaz, né? Então são mandamentos que, se você olhar de perto, não tem praticamente chance nenhuma, vai só para você eventualmente se sentir um pouco assim inspirado em alguma coisa impossível, né? Porque não é isso, né? Você não consegue considerar um irmão aquele que é minimamente diferente de você. Além do que também ser irmão, não sei se é um bom critério, eu prefiro o critério da amizade, né, as amizades são eletivas, a amizade você tem com quem é diverso, o seu irmão você normalmente considera quem é muito igual a você, né. Eu que nasci no centro de São Paulo, né, onde a diversidade ali era inescapável, onde você tinha coreanos, judeus, árabes, todo mundo vivendo naquela confusão, imigrantes do país inteiro, né, então, veja, essa questão toda da diversidade e você poder fazer amizades e relações que são afetivas e que são eletivas, eu ainda acho mais interessante, mas infelizmente nem toda história que eu acho que é mais positiva é a história que efetivamente faz sucesso. E aí a gente chega num outro ponto que é o seguinte, que a minha colocação aqui, não só da questão da diversidade de culturas e da impossibilidade de você ter algum tipo de proposta ética e de valores e que seja justa com todas as culturas do mundo, né, haja vista, eu lembro que para mim o mundo se divide em antes e depois do 11 de setembro, né, quando você vê que tem uma cultura que acha que é perfeitamente nobre você matar milhares de pessoas que não sabem o que está acontecendo, né, e achando que vai ao paraíso por conta disso, não é? Mas fala: "Desculpa, não tem acordo", né, se isso é possível, não existe acordo possível no mundo, né, se existem culturas onde a morte é premiada, eu não sei mais o que pensar. Mas tem outra questão que também, eu acho que nos últimos anos ficou bastante clara para mim, é que, abstraindo um pouco questões de cultura, é imaginar que todos nós somos equipados da mesma maneira, com os mesmos drivers instalados, com a mesma capacidade,
eu acho que é um pouco otimista demais. Eu não estou dizendo que nascem pessoas que são afetivamente impotentes. Não, de repente pode ter sido uma questão de criação, ou mesmo pode ter sido. Vamos imaginar que todas as capacidades que compõem a natureza humana, eu não acredito, e não é uma questão de fé, na verdade, é uma questão de ciência. Eu já falei sobre isso em vários, recomendando vários livros naquele canal que eu adoro, que é o leiavaleapena.com. Procure leiavaleapena.com, tem boas dicas de leitura, né? Não adianta imaginar que tudo é cultura e que a gente nasce em branco, que infelizmente é um dos mitos da esquerda, é um dos mitos do Skinner, que você pode fazer o que você quiser com uma pessoa porque ela é argila, perfeitamente manipulável. Eu acredito que não, né? A gente já nasce com potencialidades, com diferenças, e aí o resto a gente consegue trabalhar em cima dessas diferenças. Mas o que eu percebo, sobretudo agora, o que eu fiquei bastante chocado com com a repercussão do filme Ainda Estamos Aqui, que foi o assunto do episódio de ontem, é que existem pessoas que simplesmente não se importam, existem pessoas que não se comovem, existem pessoas onde a empatia é zero, né? E é muito interessante porque como a filosofia, como eu comentei para você, virou uma coisa pop, virou uma coisa de prateleira, virou um buffet self-service, né? Pessoas vão escolher as filosofias que, na verdade, que se casam melhor com o seu funcionamento, que se casam melhor, que causam menos problema, né, que não vão implicar nenhum tipo de mudança de pensamento, de estilo de vida. Você pega aquela que serve melhor. Então você vê, por exemplo, o triunfo do estoicismo, né, recentemente. O estoicismo é assim: olha, alguns problemas eu não vou conseguir resolver, portanto dane-se. Eu vou focar naqueles problemas que eu consigo fazer alguma coisa a respeito. E outra, as minhas emoções, eu controlo as minhas emoções. Eu sou o dono das minhas emoções, porque as emoções são uma coisa secundária. Eu posso racionalmente. Então, veja, isso faz sentido para quem efetivamente não tem coração nenhum, né? E que não é uma crítica a isso, não estou falando, é simplesmente as pessoas são diferentes. Há pessoas mais sensíveis. Eu percebo que eu devo estar num espectro bastante diferente aí, porque algumas coisas me afetam mais do que afetam a média, né? Porque algumas coisas para mim são mais intragáveis, são mais indigestas, são mais tóxicas do que para a média. Eu não consegui nem ir no cinema sem fechar o olho, porque os trailers eram simplesmente um estupro visual, um estupro auditivo, um estupro em termos de ética. Desculpa, eu não quero pagar para você ver gente explodir na minha frente enquanto os outros dão risada. Então perceba que uma das armadilhas que existe nessa questão de filosofia é que certamente cada um vai escolher aquela que veste melhor, aquela que provoca menos atrito, né? Aquela que na verdade reforça aquilo que você já quer ser, né? Então, na verdade virou filosofia, essa filosofia de balcão virou praticamente autoajuda, mas não autoajuda para você mudar, autoajuda para você continuar sendo quem você é, se possível mais feliz, se possível sofrendo menos, vendo menos, né, reagindo menos, para você viver num estado, assim, digamos assim, quase que onírico de felicidade, né. Então, um dos problemas que eu vejo, e eu não sei se eu estou sozinho nisso, e nem sei se eu tenho tanta autoridade assim para falar a respeito, é que filosofia, infelizmente, você encontra aqui você quiser. Normalmente ela vai fazer, algumas vão fazer mais sucesso com alguns tipos de pessoa que efetivamente olham para o Trump e não conseguem ver ali um monstro, é uma coisa que para mim é praticamente uma deficiência visual, né? Como é que alguém olha para o Bolsonaro e não vê ali uma aberração? Como é que alguém olha para o Trump e não vê ali praticamente um demônio? Como é que alguém olha para, sei lá, e consegue achar que está falando com um interlocutor normal? É porque simplesmente as nossas faculdades afetivas não são as mesmas, né? E aí o que você faz com isso? Você vai impor ou vai cobrar dessas pessoas o que elas nem imaginam o que seja, ou elas vão querer cobrar de você o que é mais comum, né? Que você se insensibilize, que você tome um remedinho, vai lá meditar e para de encher o saco, né? Porque tudo isso é fluffs, eu já ouvi isso, né? Tudo isso é coisa de, vamos lá, com algum tipo de sexismo, algum tipo de homofobia. Não é? Porque afinal, olha, eu não estou me importando, eu não ligo, né? Você vai ver aquelas pessoas segurando o microfone dizendo: seja como eu, não olhe para trás, olhe apenas para frente,
né, essa questão da memória é uma tolice, você não tem que se importar, e você vai ver nas prateleiras de livraria de aeroporto um livro com o título poético da arte de ligar o foda-se, né. Então vejam que a gente tem que tomar um certo cuidado, quando a gente generaliza, né, quando a gente generaliza e acha que algumas maneiras de você existir, de você ver o mundo, elas não são necessariamente a definitiva ou superiores. Elas muitas vezes são a racionalização de um certo modo de vida de alguém que funciona diferente e que acha que aquilo vale para todo mundo, né. Então volta e meia você pega algum influencer como aquele um panaca lá que jogou a cadeira no Datena, é aquele cara, imagina que filosofia que ele vai gostar. Imagina que acepção do cristianismo ou de qualquer outro monoteísmo ele vai ter, né. Imagina o que aquele cara tem para falar, né. Não precisa imaginar, é só, mas eu não vou recomendar isso, porque eu não vou recomendar que vocês confiram alguma coisa que vai literalmente, azedar o dia de quem tem algum tipo de fígado moral. Então, o que para mim é bastante perturbador, é uma maneira de começar o ano que não é exatamente leve, é constatar isso, que é o acordo ou a esperança de que ter alguma coisa, seja algum tipo de verdade, ou que a gente consiga algum tipo de consenso, é bastante baixo. Ainda mais agora que, como eu falei para vocês, as principais plataformas de desinformação vão estar a serviço das narrativas mais infelizes, tóxicas e asfixiantes para quem ainda tem algum vestígio de humanidade, né. Nós estamos sendo embrutecidos, nós estamos sendo emburrecidos, né, nós estamos sendo puxados ali pelos botõezinhos, né, estamos sendo ali puxados pelos ganchos mais baixos da nossa natureza, e está funcionando. Por quê? Porque para muita gente isso é normal, para muita gente felizmente, quer dizer, ainda temos espaço para que pessoas com um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de empatia, né, com um pouco mais de capacidade de amar, ainda consigam se ouvir, se falar, né, produzir seu conteúdo antes do massacre realmente começar, né. Então veja aqui que interessante como essa noção de progresso é muito curiosa, né, porque não é que as ideias que de repente preponderam são as melhores ideias. As éticas que preponderam não são necessariamente as melhores éticas, né. Veja, se fosse por uma questão de qualidade e de potencial e de fecundidade, para mim os Blackfoot tinham que dominar o mundo, né, mas eles não tinham pólvora, eles não tinham trator, eles não tinham Facebook, eles não tinham nada. Eles estavam preocupados em outra coisa, né, eles estavam preocupados em efetivamente fazer com que as pessoas floresçam, né, dentro de sociedades que são mais equalitárias, onde a gente exercite essa comunhão entre humanos e entre a natureza também, da qual eles não se sentiam ou coisa diferente, né, ninguém falou, se você falar: "Olha, é o seguinte, você foi feito à imagem de um cara lá que ninguém sabe onde é que está exatamente, agora o resto inteiro do planeta faz o que você quiser, tanto faz, né, é teu, porque só você tem alma, só você é eterno, só você, o resto faz o que você bem entender", né, que aí o cara vai rir da sua cara, porque ele sabe que não é assim, ele sabe que está todo mundo conectado, não tem como dizer onde começa um, onde acaba outro, onde começa a natureza, onde termina você. Não tem, ele ia rir de você, né, mas infelizmente, não foi isso que aconteceu, né, e a própria noção de progresso, de evolução, a gente confunde, evolução não é o triunfo do melhor, evolução é o triunfo de quem conseguiu preponderar, é o triunfo de quem conseguiu sobreviver. E muitas vezes aquilo que é mais delicado, aquilo que poderia ser mais fecundo, aquilo que poderia ser mais interessante, nem sempre sobrevive, né, e é por essas e outras que a gente mantém a chama aqui do radinho aceso, para manter essa sementinha aqui, quem sabe ela floresce em tempos um pouquinho mais floridos. Raríssimas, raríssimos e raríssimos gravês aqui de uma vez só, não sei como é que está a qualidade disso, eu vou tentar subir isso agora mesmo. Cuidem-se, por favor, segunda-feira eu estou de volta em São Paulo com uma experiência acústica, auditiva, né, e podcastica mais agradável. Cuidem-se, um grande abraço e até segunda.